Olá, meu nome é Sandra Cortez e quero te convidar para o curso Despertar Consciencial, que é a porta de entrada para os cursos e ações gratuitas do Centro de Estudos Fênix. Em 10 aulas semanais, online, gratuitas, propomos reflexões em grupo, práticas de autoobservação e meditativas, com diversos temas para o autoconhecimento, o aumento vibracional e a expansão da consciência. Através do curso, objetivamos a criação de um espaço de compartilhamento e equilíbrio energético, onde o aluno, em seu ritmo e intenção, trilha o caminho da autocura, automaestria e colabora com o aumento da sua frequência vibracional, tão importante para a saúde integral e o auxílio ao próximo. Para participar do curso é fácil. Envie e-mail para acolhimento.ph@cefenix.org. Gente, bom dia em primeiro lugar, prazer estar aqui com cada um de vocês. Foi uma oportunidade poder divulgar os nossos assuntos malucos, mas são loucuras viáveis. Bem, Mundo Proibido começou em segunda metade de 2015, se chamava Canal Casos Ufológicos, onde nós tratávamos ali dos episódios ufológicos. Causos de gente da roça. Vi uma luzinha, vi isso, fui abduzido, depois nós fomos entender que era de certa forma, poderíamos entender como um fenômeno que hoje entendemos como abdução, apesar que há as controvérsias terminológicas, aquela chatice toda, mas aconteceu. Né? Não tem jeito da gente provar que o cara também não fez, não aconteceu com o cara. Bem, e isso foi migrando, e eu achei um site que chamava Fenômeno, eu sempre preciso dizer isso para ele, porque para mim ainda é hoje o portal que linkou tudo que existe documentalmente falando. O menino ficou quase 6 anos estruturando fotos, relatos, documentos, gastou grana do bolso para correr atrás. Bem, isso me inspirou. E aí eu gostei dessa ideia, por brincadeira, vamos juntar aqui, vamos contar esses causos, mas eu não queria aparecer, porque ia queimar filme da minha profissão, o preconceito todo e tal. Os anos foram se passando, as pessoas foram gostando, nós precisávamos nos adaptar à terminologia das redes sociais, de canal Casos Ufológicos virou para Casos Ufológicos, e aí eu fui descobrir um trem de Zecaraia City, e não sei o que mais da Alquanta, e Projeto Bubuque, não sei o quê. Bem, chegou um determinado momento que eu me interessei tanto que eu me peguei lendo compulsivamente. Larguei os livros de direito, larguei as teorias absurdas do ordenamento jurídico, isso é cada coisa aberração, e me deparei com um mundo totalmente proibido. Essa é a grande verdade, sem frescura, sem nada. Um mundo proibido, onde um cara que eu conhecia me disse que aconteceu certa coisa e eu acabei achando um fenômeno semelhante em um dos livros. E isso foi acontecendo, essas coincidências, que eu chamo no canal Mundo Proibido de coincidências magníficas, foram acontecendo e minha mente foi bugando, literalmente bugando. Eu fui abrindo, é o chamado despertar, tem algumas pessoas que chamam de despertar. Que coisa legal, eu estou muito louco, será que eu estou? E eu vi que não era loucura. Quando eu vi que não era loucura, aí eu falei, agora que eu fico mais louco ainda, porque não é loucura. Né? E passei a falar isso. E aí, se não me falha a memória, em um desses episódios, eu tive na Associação Espírita dos Magistrados, aqui de Minas Gerais, e acabei conversando com um ou dois desembargadores, acho que tem um desembargador até falecido, que me disse assim, ô Vaguinho, o quê? Muda um pouquinho. Como assim? Muda um pouquinho. Porque eu falava para poucas pessoas, de vergonha, essa coisa toda. Muda um pouquinho, seus olhinhos estão brilhando, né? Olha aqui, isso aqui nós podemos chamar de espírito, de alma, de consciência, disso, daquilo, aquilo. Outra terminologia é tudo a mesma coisa, a coisa mais simples que você possa imaginar. E aí fui. Quando eu descobri que as antigas civilizações, que a história antiga, que as religiões, que as doutrinas, as filosofias diziam
praticamente a mesma coisa, mudava uma coisa ou outra, a terminologia, mas a direção era a mesma, o fenômeno estava lá, existia e tal, não sei o que. Não é possível que está todo mundo mentindo, eu trabalho com mentira, meu Deus do céu, não é possível. Vou fazer uma análise aqui, né? E fui escarafunchando, né? Inclusive, partilhei parte disso com uns amigos penalistas que eu considero como grandes oradores e grandes descobridores de mentiras, né? Eu falei, Wagner, a gente não estava lá, não dá para provar, mas fazendo uma análise do discurso, né? A evidência, isso, aquilo, outro. E aí foi, você não está ficando doido, não, você não está, não. Tá lá e tal. Acreditaram ou não, outro papo. Bem, e aí nasce o mundo proibido dessa insatisfação com as respostas apenas dos episódios ufológicos. E aí acabou misturando maçonaria, as outras doutrinas, as outras filosofias, as outras ordens que a gente faz parte e tudo mais. E aí eu tive coragem de dizer para eles, né? E aí tem muita coisa que é dita, outra coisa que não é dita. Enfim, a história do mundo não é essa. É muito mais legal do que nos contaram. Muita coisa foi forjada, como nós forjamos a nossa vida. A gente acaba incorrendo também de mentiras lá na frente, porque você não dá que vira história, uma mentira que eu contei ali brincando e tal. Bem, quando a gente cruza os dados, a gente vê que esse mundo é literalmente proibido. Assim nasce o mundo proibido. Uau, que história maravilha, incrível. E o mais legal, né, Thaís, é porque assim, a gente estava conversando antes dos bastidores, pessoal. Inclusive, a gente conversou um monte até se dar conta que não estava gravando. Tipicamente, eu e Thaís. Mas, assim, eu costumo dizer que quando a gente começa a estudar ufologia, a gente mergulha no mundo e, na verdade, a gente acaba encontrando a matriz de controle, porque a gente se depara com a rede de mentiras que foi criada para esconder esse fenômeno. E dentro dessa rede de mentiras, a gente descobre que não é só o fenômeno ufológico, que é uma coisa não só recente, mas uma coisa que sempre permeou a história da humanidade. Toda a rede que foi criada para sustentar a mentira ao redor disso. E aí isso não dá para separar de espiritualidade, da nossa história como civilização, da história do planeta, e todas as camadas sobre camadas de mentira. E é tanta camada que a gente se vê absolutamente perdido por onde começar. Né? Então eu brinco assim, a ufologia foi minha porta de entrada para chegar onde eu estou hoje, né? E era assim, por aquela insatisfação, com assim, não, tá tudo errado, peraí, né? Gente, vamos olhar o tamanho do nosso universo conhecido, né? Achar que nós somos a única espécie mais ou menos inteligente, né? Talvez não muito inteligente, como a gente acha, uma má ocupação do espaço, vamos combinar. É um pressuposto bastante radical você supor que a gente é o ápice da criação, né? Óbvio, né? E daí para... Bom, então se nós não somos únicos, tem mais gente lá fora. Se tem mais gente lá fora, podem ser mais avançados que nós. Se são mais avançados que nós, podem estar fazendo contato, ponto. E tá feita a bobagem. Deu. Começamos quebrando os pressupostos e daí deu nisso. Vai lá, Wagner. Isso aí é muito interessante, né? Posso cometer aqui quase um crime de lesa pátria, vocês estão mais instruídas nessa área do que eu. Mas, a meu ver, a única referência que eu achei, assim, do ponto de vista de popularização desse entendimento que foi me dito lá, que eu acabei de citar, da Associação Mineira dos Magistrados, que é o que, especificamente? Eu estava numa associação espírita, né? Um senhorzinho, né, tinha quase o dobro da minha idade, né, mais experiente e tal, então eu iria ouvir, de qualquer maneira. Peraí, deixa eu ver. Qual que é o ponto alto que eu acho aí? Do ponto de vista de popularização, no Pinga Fogo do Chico Xavier, quando ele fala aquela célebre frase. Ali, a gente deixa para mim, né, deixa de achar que é verdinho, pelado, né? Para mim foi o meu despertar, inclusive, naquela conversa, eu falei, gente, mas é um conceito tão bobo, né? Pô, se é de fora da Terra, será que eu acredito em espírito? Tem que ver também, uma outra discussão. Será que eu acredito em espírito? Agora nós estamos até chique, né? Era espírito,
Era irmãos planetários, espírito, depois alma, agora virou consciência, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Existe, vamos falar assim, e lá nas antigas civilizações, a gente trouxe o André DPR aqui, ele vai dar pelo menos umas 50 terminologias diferentes. Né? Todo mundo está mentindo? Não é possível. Bem, aí, para mim, foi aquela mudança, porque foi o programa de maior audiência na história, né? Eu acho que foi, não sei se foi do mundo, mas do Brasil eu sei que foi. E essa mudança, se não me engano, neste momento, os movimentos espíritas precisavam da justificativa que eles já vinham defendendo isso há mais tempo, né? E aí os outros movimentos entenderam o seguinte, espera aí, nós estamos falando de quê? De incorporação? Se essa galera são os irmãos, se essa galera são espíritos, almas, o que for que seja, incorporam, ou abduzem, ou sei lá o quê, será que eles canalizam? Será que esse termo não é a mesma coisa e tal? Para mim, ali começa essa mudança por causa da popularização, que é algo que a gente que estuda, eu chamo tudo de os grandes mistérios da humanidade, porque se a gente for denominar tudo, a gente tá perdido, não tem jeito, eu pelo menos não consigo. Os grandes mistérios da humanidade precisa dessa popularização. E quando isso acontece, é feito de maneira extremamente maldosa e equivocada. E aí vem no discurso da Anne. Também, né? Para manter a narrativa distorcida também. É uma forma de tentar controlar a narrativa do jeito que der, né? Exatamente. Aí é o que eu acabei de falar. Aí justifica o discurso da Anne. A Anne é mentirosa. Não é, tá aí, gente. Por quê? Mantém-se a narrativa, mantém-se o controle, a gente sabe, um monte de gente ganha dinheiro, isso tudo. Agora, o nosso mundo é muito mais legal que isso, muito mais legal do que nós podemos imaginar. Eu brinco no canal, quando eu vou falar de espiritualidade de maneira geral, de algum caso, não sei o quê, nós somos criaturas, né? Uma das poucas coisas que eu digo no canal que eu realmente acredito. Porque lá um canal é mais ou menos como vocês fazem. Eu pego a opinião de todo mundo, vou dando a narrativa aqui, ó, você pensa aí, você tem sua opinião, você segue a sua linha. Eu não doutrino. Agora, você vai me dar a oportunidade, você está aqui no meu canal, eu vou questionar cada vírgula que você fala, eu vou questionar até o que eu falo. Nós somos, uma das poucas coisas que realmente eu acredito, né, senão também não justifica você ter um canal do tipo do que o mundo proibido virou, que é, nós somos pessoas, criaturas, muito mais, nós somos mais do que criaturas que comem, nascem, comem, dormem, fazem um montão de cocô e morrem, criam um monte de problemas. Nós somos mais do que isso. Agora, eu não encontrei uma outra ferramenta que não fosse a espiritualidade para encontrar essas respostas. É verdade, é verdade. E assim, eu sempre brinco assim, a gente tem o péssimo hábito de classificar tudo, botar tudo em caixinhas, né? Aí a gente vai dividindo, classificando. Então, aí agora a gente já está fazendo isso com os extraterrestres. Esse aqui é o arcturiano e faz isso, aquilo. Esse aqui é o pleiadiano, esse aqui é o liriano, esse aqui é o felino, esse aqui é... E ninguém combinou com eles, né? Vamos combinar que ninguém está combinando muito com eles. Aí vira moda assim, qual é a tua origem estelar? Cara, que é uma velha discussão, né? Ou aquela coisa assim, já viu o extraterrestre, assim, amiguinho, ó, olha no espelho. Porque o teu princípio espiritual que te anima não nasceu junto com esse planeta. Muito certamente não veio daqui, né? Então, partindo desse pressupostinho básico, a gente não foi feito na Terra, a gente não nasceu junto com a Terra, pelo menos não o espírito. Claro que a gente já está falando de alguém que acredita que não somos só matéria, que quando o corpo morre, algo permanece, né? Então, assim, são tantas camadas, aquilo que a gente está falando, são tantas camadas de narrativa e de conhecimento e de uma narrativa para obstruir e empalidecer esse conhecimento, né? Então, a gente tem... É um processo de escavação, é um garimpo. A gente está garimpando informação. E no meio desse garimpo, de vez em quando, a gente acha um diamantinho de sentido. E eu dizia, olha, isso aqui fez sentido. Então, a regra que eu costumo dar é assim, ó, escuta o teu cardíaco, que quando fica quentinho, é porque fez sentido. Quando fez sentido, não é o meu eu mental, né, cerebral encarnado que está me dando, ó, é isso aqui, fez lógica, não.
é alguma coisa maior que diz, ó, esse é o caminho. Então, seguir essa intuição, seguir essa resposta intuitiva, eu acho que é o grande filtro que a gente tem para descobrir a verdade. É um caminho extremamente laborioso, demorado, mas quando a gente se junta num grupo de maluquinho, falando coisa de maluco mesmo, né, a gente descobre que esse mundo que nos contaram, cara, isso é muito chato, né? É aquela coisa, olha a teoria jurídica que está por trás, contratualistas, não, a gente abre mão da nossa liberdade voluntariamente para alguém me proteger. Né? Nem me fale, nem me fale. E o povo acredita nisso, gente. Não, se criam teses em cima disso como se isso fosse uma verdade. Né? Então, por que eu não posso dizer que é uma verdade? Se não, o que o Zecharia Sitchin trouxe lá dos Anunnaki, né, modificando uma espécie de primata, né, um humanoide que existia por aqui, para receber um espírito que somos nós hoje. Por que isso não pode ser verdade também? Né? Né? Isso que você está falando, né, é um dos meus grandes debates aqui na UFMG, aqui, por exemplo. Então, antes do capiroto 19 chegar e acabar com a vida da gente, esse trem de pandemia, eu briguei muito com o povo da Universidade Federal, aqui, os professores historiadores, né, porque, como eu não sou historiador, mas eu estudo, né, mas Ceane sabe que a gente é da área do direito, então a gente precisa estudar hermenêutica, a gente precisa saber falar, a gente precisa saber contra-argumentar, a gente precisa entender o momento de se calar também, para você não perder a discussão. Eu entrei nessa discussão com eles, até que um disse assim, qual é a prova que você tem? Eu não tenho prova de nada, eu tenho evidência. Agora, você tem prova que você acredita é verdade? Ele é católico. Você tem prova? Porque então tá. Vou te dar uma aula de Concílio de Nicéia, no microfone. Você é muito arrogante. Eu falei, sou. Vou te dar uma aula dos concílios e vou te fazer passar vergonha. Quer o microfone? Quer começar? Então, ele saiu de lá. Por quê? Porque ele sabe a quantidade de buraco que tem. Agora, vê se eu sou doido dele falar isso comigo. Eu vou te dar uma aula de Zecharia Sitchin, de teoria dos antigos astronautas, e eu vou pegar as minhas coisas e vou embora também, porque eu sei que tá cheio de buraco. Então, assim, exatamente isso. Sabe? Por que pode um, por que não pode no outro? Por causa de quê? Do controle que a Ana falou. Gente, é o controle. Só pode ter uma narrativa no mundo e pronto, acabou. É isso. Fazer o quê? Pois é. Queria começar a fazer umas perguntas aqui. Gente, avisar que a gente tinha um roteiro inicial, mas está tão emocionante aqui a conversa que eu queria aproveitar para fazer as nossas perguntinhas. Amo gente doida que nem a gente. Ligada à parte das experiências que você tem aí, porque a gente sabe que, assim, existe muita coisa acontecendo, particularmente em Minas, em cidades menores e tudo mais, e as pessoas interpretam essas experiências de formas diferentes. Como é que isso, para quem está passando por essas experiências, hoje em dia, como é que as pessoas têm interpretado o que está acontecendo? Tem sido mais fácil interpretar isso como um fenômeno que eventualmente seja extraterrestre? Ou a gente ainda continua, as pessoas continuam tentando dar explicações muito elaboradas e mais difíceis de engolir? Bem, aí você julgou o que eu mais gosto no meu colo. Por quê? Porque quando eu vou falar de física quântica, conscienciologia, todas essas paradas que a gente fala, todas essas paradas extremamente difíceis, eu uso um discurso. Um discurso que, para mim, é o mais assertivo. Eu acho que vocês já fazem isso, pelo que a gente conversou antes. Tratar temas complexos, teoricamente são complexos, didaticamente e no popular. Se não for assim, não vai chegar. Mas não vai chegar mesmo. As pessoas estão preocupadas com arroz e com feijão. Até que algo aconteça na vida delas e, naquele momento, nasça a vontade de querer saber. E é esse momento que nós precisamos atuar. Rápido, certeiro e preciso. Pá! Que eu continuo ouvindo, hoje mais online, hoje, né, por causa do capiroto 19 e tal. As pessoas que eu converso são de centros espíritas, maçonaria, das ordens iniciáticas, ou quando eu faço alguma viagem para o interior, eu tive recentemente em Lavras Novas, e tudo, o termo extraterrestre não existe, não. Existe o ET Bilu.
Né? E aí, eu não posso dizer, porque aqui em Minas Gerais são 855 municípios, muita gente, né? É claro que é um pedacinho de São Paulo, 855 municípios, mas é uma extensão de terra, então assim, as realidades são muito diferentes, as Minas Gerais são muitas, então a realidade aqui de Belo Horizonte, da capital, né, assim como todo o país, né, é diferente da realidade do cara de Manga. Ele está preocupado com a manteiga que ele vai fazer lá, de garrafa, que ele vai fazer para vender para os bacanas aqui de Belo Horizonte, né? Aí chega um negão de 1,90 m, que nem eu, que conversa assim, e o cara fica me chamando de doutor. Que doutor nada, não tem doutorado. Não, vem cá, o que aconteceu com você? Senta e conversa com o cara, ele se abre. E aí você entende naquele momento ali, você... Olha o que aconteceu com esse cara, mas ele estava com vergonha. E tem vergonha. Gente, é um negócio, é impressionante. Dá até dó. Às vezes eu fico, sabe, não pode ter assim, eu fico, esse cara tem que pôr isso para fora. E lá não tem um psicólogo, se tiver também, é um psicólogo que, né, um profissional de saúde mental, né, que a gente sabe que já vai está abrindo um pouco. Está abrindo um pouco, né, estão estudando, né, eles estão finalmente, alguns, eu tenho muitos amigos psicólogos, profissionais de saúde mental, vamos falar assim, de maneira geral, que passaram a compreender Carl Gustav Jung da maneira diferente do que ensinaram na faculdade. Filho, olha aqui, você aprende lá o basicão, mas você vai aprender tudo na prática, é igual ao direito. Você vai aprender na prática, não tem jeito. E aí, lá naquele laboratório, na consulta, que eles vão saber ali o que está acontecendo de verdade. E essas pessoas, se não me engano, o nome dele é Marcolino, um negócio assim. Ele passou por momentos extremamente complicados na vida dele, e um deles, se não me falha a memória, a esposa me disse que o prefeito, que lá o prefeito bate na sua porta, não é, né? Chegou lá o prefeito, não foi médico, não foi ninguém, foi o prefeito, que soube por terceiros que ele estava vendo luzes sobrevoando a fazenda dele. Que luzes? Esse cara tá muito louco, não sei o quê. Ele tá vendo luz. E aí eu pergunto para ela, e aí, você também viu? Não, isso é comum aqui. Ô, gente, não é papo furado, não, de mineiro, não. Eu rodei, na minha vida, 600 municípios. Acho que uns 50 ou 70, eu tive coragem de conversar essas coisas com as pessoas. Desses lugares que essas pessoas me contaram, é algo como um ato de eu pegar um celular. Passou ali, não sei o quê. Eu achei que fosse papo furado do Gevaer, quando ele me disse isso. E aí eu fui para o interior, em Minas, não fui para o Amazonas. E aí eu me deparei com esse tipo de coisa. Muito. Mas assim, para quem tem coragem, muito. Que virou lobisomem, bicho-papão. Aí chega um teórico lá e fala, nossa, isso aqui, olha o inconsciente coletivo, todo mundo viu, não sei o quê. Aí, eu não vi não, doutor, eu não sei de nada. Aí chega em casa, vem aqui tomar um cafezinho. Aconteceu isso com fulano. Você vai no posto de saúde, sabe aquela coisa escondidinha, com vergonha? Isso muito. Em nenhum momento, me disseram que ponderaram ser um extraterrestre. Salvo Varginha e a influência de Varginha. Ali não. Ali, mas ali já é chacota. Ali é para ganhar no turismo. Mas o grosso, eu não vi. Em Belo Horizonte, você tem alguns grupos que a gente conversa e tal, não sei o quê. Você vê. Fora isso, espírito, demônio, capiroto, cramulhão, culpa de alguém, visão, medicamento que você tomou a mais. O medicamento, então, é o que mais tem, né? O que você anda tomando, quantas cachaças você bebeu. Isso aqui é algo muito sério, né? É algo muito sério.
E normalmente, Wagner, essas experiências as pessoas relatam como experiências negativas, neutras ou positivas? Para entender Negativas. o tipo de coisa que está acontecendo. Negativas. Negativas. Na minha tipo de coisa que é quando... Porque só ver luz no céu não tem problema nenhum, mas às vezes as pessoas têm experiências mais diretas do que isso, né? E que tipo de experiência geralmente são as mais comuns de acontecer? Isso, inclusive, passa pelos mitos, né? A história do chupa-cabras. Minha galinha morreu, é alguma coisa que eu não sei, é o cramulhão. Sonhei que estava flutuando na cama e acordei todo suado. É mesmo, fulana? Quantas vezes isso aconteceu contigo? Ah, isso é comum. E acorda suado. Acordei com marcas no corpo, não sei o que é, mas não tinha ninguém dentro de casa. Fui falar com o médico mandou eu procurar um psiquiatra em Belo Horizonte. Tô sendo atacado por... Não usou esse termo, né? Sempre é o cramulhão. Forças externas que deturpam a minha mente, vamos falar assim. Aí conduz, eu fico vendo algo que eu não vejo. Eu vejo a imagem da minha mulher, por exemplo, que muda de forma. À noite eu vou para um lugar onde tem rosas e não sei o quê, e começa nesse discurso lindo, depois tem fogo, não sei o quê, eu estou morrendo e tal. Isso é o tempo inteiro. Isso é o tempo inteiro. E são pessoas, né, nesses episódios que eu estou citando aqui, e não tem muita cultura, gente. Então, eu estou tentando aqui conseguir usar uma terminologia que vocês vão conseguir entender, porque é muito específica a terminologia. Claro. Mas tem todo sentido também, até porque eles vão usar aquilo que faz parte de uma realidade conhecida, ainda que seja a realidade da fantasia, do mito, do demônio, ou do que seja o que for, até em função da base católica, que é muito forte ainda para o interior, então tem esse conjunto, né, que é coisa do capiroto mesmo. Então, de certa forma, a narrativa ela vai se enquadrar dentro daquilo que faz parte, né, do arcabouço mental da pessoa. E como fica difícil a gente separar o que é uma coisa e o que é outra. E talvez seja tudo parte do mesmo fenômeno, na verdade, né? Se a gente reduz tudo a consciências, não faz muita diferença se é uma consciência humana desencarnada, se é uma consciência demoníaca ou se é uma consciência extraterrestre. Porque é tudo, basicamente, outra consciência, né? E aí a gente simplifica um pouco as histórias, né? Em vez de tentar dividir tudo, não, isso aqui foi uma abdução, não, aquilo ali foi uma possessão demoníaca. Aquilo lá precisa de exorcismo, esse aqui precisa de um ufologista para vir estudar o caso. Não, né? E na maior parte das pessoas, na maior parte dos casos, as pessoas precisam conversar com alguém para ter certeza de que o que elas vivenciaram foi um fenômeno real e elas não estão malucas. Ponto. Né? Basicamente é isso. Mas aí é aquele negócio, né, Anne? Né? Como é que você vai explicar para alguém o que são dimensões na realidade do Brasil? Por isso que é tão importante, didaticamente, sem frescuras e no popular. Nem que a gente tente 50 narrativas diferentes, versões, formas de falar até a pessoa entender. Quem sabe uma luzinha ali, né? Porque tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Assim como o maior líder espiritual aqui do Ocidente, o Jesus Cristo, do Ocidente. Do Oriente, eu acho que é o Buda. Acho que lá depende. Mas aqui no Brasil, pelo menos, é o Jesus, né? E aí? Ele estava doidão quando ele ia lá para o monte conversar? Cheirou o quê? Nossa, você é muito louco! Não sou, gente. Não sou. Não é. Ele falava com o pai. Alguém via ele falando sozinho. Alguém via o pai. O pai estava lá em carne e osso. E aí? Então ele estava doido. E os milagres? São muitos. Por exemplo, de 20, se tiver 20 milagres, 10%, 2. Não teve um sujeito na história da humanidade, até com revisões bíblicas, conselhos, 10%, 2, de um cara maluco
esse cara era mentiroso, esse milagre não aconteceu assim. Nossa, mas que é isso? Nenhuma. Nos manuscritos de Hagman, nos manuscritos, nem nos apócrifos. Nenhum. Aí você vai lá no interior, aliás, na cidade grande. Vou pegar um exemplo da cidade grande, da polêmica que eu criei há pouco tempo. E disse para o meu amigo pastor aqui, ele coordena várias igrejas e tal. Eu falei, não me coloca no seu altar. Não me coloca. Me colocou. Mas eu não esculhambei, assim, igual eu tô falando aqui, à vontade no lá, você, né, vou sacanear o cara também, beleza. Mas eu tinha que trazer essa mensagem. Porque uma pastora, um pouco antes, estava dizendo que hipnose também culpou até o Cramulhão, ganhou essa hipnose, entendeu? Era coisa do Cramulhão e não sei o quê, papapá. E aí eu disse para ele assim, disse para o pessoal, vocês sabem o que é reiki? Quem é que sabe o que é isso? Eu não, estou com a minha Bíblia na mão, as realidades, é o que eu estou falando, as realidades, a nossa realidade é diferente, você é professor universitário, é diferente, né? Eu que sou doido, se eu quisesse viver no meu mundinho fantástico de Bob, né, eu fico inventando essas coisas. Beleza. Aí... Vocês sabiam que vocês fazem a cura pelas mãos? Nossa, é isso mesmo. Você sabia que isso tem... E comecei a explicar. Rapidinho ele me tirou de lá. Depois me xingou, brigou comigo. Não sei. Claro. Ô, gente, me reuniu com os pastores, eu passei maior vergonha. E eu falei, Alberto, você vai me desculpar, meu irmão, mas olha só, o que você faz é mágico, é lindo, você está ajudando as pessoas a curar, mas isso tem um nome, você pode chamar do que você quiser. Eu não disse nada demais, eu não disse que era mentira o que você fazia, pelo contrário, eu validei o seu argumento. Só expliquei o que você faz, né? Agora sim, vamos pegar os documentos na história tem muita coisa que está lá literalmente, tem muita coisa que nós podemos interpretar e muita coisa, se eu quiser criar a narrativa que eu quiser, também eu consigo. Então, assim, tem as 3 vertentes, você pode escolher qual. Vamos pro rei, que é menos complexo de entender. Aliás, o seguinte, diz para a esposa dele, você viu o filme Nosso Lar? Ficou puta comigo. Você viu a cura pelas mãos? Pois é, então, assim... Então, esse tipo de coisa, quando eu digo para vocês que o didaticamente no popular é tão importante, porque a gente está falando a mesma coisa, de várias formas diferentes. E aí eu volto no Jesus. Os milagres de Jesus. O que ele fez? Foi rei? Aquilo é técnica de rei? Ou aquilo é o Cramulhão que tomou conta dele? É um arconte? É um demiurgo? Ou ele conversava, como dizia Helena Petrovna Blavatsky, o céu de nossas consciências, que Deus, ou o grande arquiteto do universo, ou a consciência, ou a força, o poder, a energia, o que você quiser, tem algo a mais para você se conectar naquele computador quântico que a gente chama de registros acásticos, né? Cada um dá um nome. Bem, Jesus... O milagre era coisa do Cramulhão? Era cura pelas mãos. Eu quase apanhei na igreja. Beleza. E com quem que ele conversava? Ele era doido? Com quem? Entendeu? É verdade, né? Porque na prática você está vendo alguém falando com nada, né? Com nada. Na prática é isso. E com nada o quê? Você está dizendo que é mentira? Não, eu estou dizendo que meu olhar era algo que não era... Você podia ver? Não. Então ele estava na Terra? Não. Então ele era de onde? Pronto. A confusão está feita. O que é de fora da Terra é extra-terra. Gente, isso é muito simples. Eu volto lá no Chico Xavier, lá do programa Pinga Fogo. Uma mudança de termo, de irmãos, entendeu? E mudou tudo. O ETzinho parou de ser verde, virou o espírito, algo viável, algo que... Isso tudo é muito interessante. Só que, para a realidade brasileira, nós temos muito trabalho. Muito. Mas eu ainda acho, Wagner, que a nossa realidade brasileira, por ter o fenômeno mediúnico como algo muito concreto, e em grande parte, justamente por conta dos tantos Chicos Xavier que a gente teve aí, Chico é um exemplo, nossa, maravilhoso, mas a gente tem o espiritismo, a gente tem Umbanda, né, que são coisas genuinamente brasileiras. Eu brinco que o espiritismo nasceu na França, mas brotou e germinou e criou força e fez raiz aqui no Brasil, né? Praticamente a pátria do espiritismo, onde ele existe como
até como uma religião instituída, é Brasil, né? A Umbanda nasce aqui. E em comum, essas duas grandes vertentes é o contato mediúnico, ou seja, é essa coisa que dentro das igrejas pentecostais a gente vai chamar de Espírito Santo, e uma coisa muito restrita ao preparado, que é o pastor, enfim, ou ao missionário, né? No fenômeno mediúnico, esse é algo que está próximo do contato de todos, né? Porque todo mundo, em algum grau, tem a possibilidade mediúnica. Então, esse conhecimento é algo muito difundido entre nós, acho que faz parte do inconsciente coletivo do brasileiro, independente de qual religião ele professa, né? Se pegar o nosso movimento católico, tem o movimento carismático, que é esse fenômeno, né? É o falar em línguas, né? Que é uma coisa caracteristicamente pentecostal. Então, assim, esse fenômeno, ele existe, ele é conhecido de todo mundo, né? Qual é o católico que não vai lá no centro de Umbanda pedir, tomar um passe de vez em quando? Fala, senão você apanha na rua. Eles vão escondido, mas vão. Até porque esse sincretismo, eu acho que ele é muito interessante. Ele é muito interessante porque ele expande muito as possibilidades. Mas, enfim, o ponto é assim, para nós, essa possibilidade de comunicação interdimensional é algo trivial, não é algo que ninguém nunca ouviu falar, né? É algo que está próximo da gente, né? Nem que seja para quem tem uma cabeça mais rígida, digamos assim, de ouvir falar que a vizinha lá vai naquele centro que recebe espírito, tá? Mas, enfim, é algo possível. E quando a gente vai analisar quem é que está do outro lado dessa comunicação, com quem que eu estou falando, aí é um leque, né? É um leque. E, de novo, os rótulos somos nós que estamos colocando. E quando eu reduzo a consciência, eu estou falando com uma outra inteligência, uma outra consciência que se comunica, bom, tanto faz que tipo de consciência é essa, desde que a mensagem, o que ela me passa, seja algo bom, né? Mas, claro, quando a gente tende a ver isso por um lado muito místico, fica tudo muito misterioso, muito fantasioso, muito temerário, é algo muito assustador, né? Porque coloca em risco a minha própria sanidade. Sim, estou ouvindo vozes, estou vendo coisas que não estão lá, né? Então, especialmente que quando a gente leva isso para o fenômeno ufológico, sempre tem toda a carga de descrédito, de ridicularização que foi construída em torno desse assunto, tá? Mas a gente tem contato, assim, com muito povo, muitos contatados e muita gente que estuda o fenômeno ufológico americanos, e quando eles conhecem a realidade brasileira, a realidade mediúnica desse fenômeno, dessa possibilidade de contato sendo algo tão trivial, eles ficam maravilhados. Eles ficam chocados, assim, e nos dizem assim, vocês estão muito à frente da nossa realidade americana, porque aqui esse contato com vocês se dá no dia a dia, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Não sei se eu fui claro. Eu concordo com você, eu concordo, mas eu só acho muito disso, eu vou usar o seu discurso agora, muito dessa, para mim, é algo que eu converso muito com o André Depierre. Tudo se passa pela popularização. E aí eu não estou falando de mídia, não, é pela divulgação, de bater na tecla, tem alguns fenômenos, né? Eu estudei muita sociologia na minha vida, a gente descobre que na sociedade a gente tem alguns fenômenos que acontecem e alguns fenômenos que nós mesmos produzimos. E aí eu estou dizendo um grupo grande e tal, não sei o quê. É o mesmo fenômeno das eleições. Vamos falar assim, para meus amigos publicitários, se forem me ver, não falar que eu estou revelando o segredo deles. Então, assim, muita coisa passa, porque esses assuntos, para mim, são todos interligados, entendeu? E eu não gosto de viajar muito na maionese, não. Para mim, é algo que existe, algo real, plausível, mas a gente precisa observar as realidades completamente distintas desse mundo. Eu rodei muito no Brasil, muito no Brasil. É completamente diferente. A minha realidade, a realidade do outro, mas é um negócio, assim, que... O meu editor, por exemplo, chegou um posto de saúde perto da casa dele há pouco tempo, né? Então, bem, se ele falar, o meu editor, por exemplo, lá no Nordeste, que ouviu vozes, ou foi abduzido, eu acho que ele não sai nem na rua.
Então, se falta um pouco dessa... eu acho que é popularizar mesmo, né? Da maneira correta. Também não pode esculhambar o negócio, não, já tem muito, né? Quando você pega um grande jornalista, um grande comunicador, e traz para si esse debate da maneira como nós estamos fazendo aqui, ou como vocês fazem no canal de vocês, eu acho que funciona bem. Mesmo que a gente essa mensagem chega para 1 milhão de pessoas e 100, 200 vão entender. Porque essas 100, 200, elas vão, gente, o ser humano conversa, não tem jeito e tudo, sabe? Mas aí passa no discurso da Anne, que é o discurso que eu concordo, é o discurso que eu acredito, desse controle, porque isso, se a gente fizer isso, você vai esbarrar nas crenças, nas religiões, nas minhas ordens iniciáticas que eu faço, vai esbarrar, porque é muito poderoso, vai esbarrar porque não é interessante isso, vou tirar o meu da reta, vamos falar das religiões. O cara vai deixar de doar para a igreja ou para onde ele queira, né? Não é o ato de doar em si, cabreço. Eu tenho, sou obrigado, senão, entendeu? Falta essa, que a gente chama, parece discurso prolixo, divulgação da maneira correta, um debate coeso, com gente interessante, que se não for gente interessante, que não tem acesso, que não tem visibilidade, não adianta. O Wagner, do Casos Ufológicos, que tinha 5 mil inscritos, ele não... Hoje, se eu fizer um negócio num vídeo, a imprensa pauta, dependendo do que eu falar, pauta. É assim, se eu falar um negócio muito horroroso, aí que pauta mesmo, esculhambação. Então, assim, precisa de gente séria, né? Precisa de gente que vai levar esse discurso, gente que vai entender isso e levar esse discurso da maneira correta. Esse discurso não, esse conhecimento que precisa virar discurso, porque tudo é manchete, E nós vamos esbarrar nas religiões. Eu estou lembrando aqui que esculhambaram o André DPR uma vez, que ele foi lá no Super Pop, pegaram um negocinho e julgaram e falaram uma outra coisa. Ele ficou bravo na época, não sei o quê. Isso já acontece. Nós precisamos do inverso. Aí o nosso trabalho fica fácil. Por quê? O fenômeno existe, é muito lindo os americanos acharem, viu, Anne? Muito lindo eles acharem que o fenômeno aqui é lindo, não sei o quê. Na realidade que eles viram, na hora que eles pisaram no Brasil, eu falei assim, tem mais do que eu podia imaginar. É mais lindo. Mas olha aí. O cara não vai... ele está preocupado com o arroz e com o feijão dele. O cara que não está, ele vai procurar. Aí essas pessoas. É o interesse. Aí ele vai lá no centro espírita. Vai lá na Umbanda tão sacaneada. Gente, a Umbanda é sacaneada demais. Tão sacaneada. Uma religião maravilhosa. Sacaneada, Umbanda. Você tem toda a razão, Anne, toda. Se a gente estudar a história antiga, a gente vê que tudo se cruza, o fenômeno é real, a mediunidade não é novidade para ninguém, a novidade é quem tem coragem de falar. Às vezes, no meio que a gente vive, é o que eu estou dizendo, isso seja... Minha mulher, por exemplo, minha esposa, por exemplo, nossa, eu não vou ficar casado com você, você todo dia sai do corpo. Todos, quanto Deus que me livre, tá doido. Juro para vocês. Juro. Todo santo dia. Hoje, sim, eu levanto todos os dias 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, ela tá lá conversando. Eu olho, eu vou ficar até com medo. E conversa e bate papo. Se eu fosse um cara, eu não gosto desse termo, não, mas ignorante, eu ia falar, essa mulher é louca, entendeu? Ela tem 3 cursos superiores, 2 pós-graduação. Por isso que ela estudou muito, igual a Tese era doido. Eu bato nela e encho a bola. Mas é real. Essa semana, juro para vocês, eu acho que um dia só que eu não ouvi a Luciana conversando, eu chamo de conversar sozinho, porque o seu amigo espiritual aí você deve estar me traindo, só pode, porque não tem condição de negócio desse. Gente, sério. Caso extraconjugal extraterrestre contra como extraconjugal. Pois é, aí os causos, né? Eu peguei, tem uns famosos aí, né? E tem inclusive um do David Ruggins. Tem os mineiros, eu gosto desse, porque esse é bizarro demais, né? Que ele tinha uma namorada que era reptoide,
E ele chegou a desenhou, né? O Matheus, o Canal Assombrado, inclusive, foi eu que dei a pauta para ele, e ele me ajudou a me divulgar, e depois eu fiz um também. Ele fez uma pintura bonitinha e tal, assim. Foi uma ridicularização. Agora, você pensa, se a gente parar, a coisa de louco, para pensar. O cara não precisava de nada, não precisava ficar famoso, já tinha grana, tá entendendo? Tinha grana, não precisa, pra quê? Pra chamar atenção, o ego dele, pô, aí também é sacanagem, tá? Suponhamos que seja o ego, tá? Ele pintou pinturas muito bonitas, né? Muito, aconteceu isso comigo, pá, acredita quem quiser e tal, assim. Então, assim, esse fenômeno é real, é tudo muito legal, mas a gente precisa trabalhar mais. Vocês, então, vocês precisam trabalhar muito, muito, muito nessa divulgação de abrir a cabeça das pessoas. Pelo menos, como diz a Thaís, me ouça, pelo menos. Só me ouça. Wagner, tem uma pergunta agora, umas perguntas cabeludas aqui. Vamos ver o que vai dar, tá? Não é obrigado a responder. Recentemente, o Dr. Michael Salla, que é australiano radicado no Havaí, ele estava com uma teoria em resposta a um documentário recente do Dr. Greer, que depois vem uma pergunta sobre esse documentário, mas eu queria começar por uma teoria recente do Dr. Michael Salla, de que existem já algumas informações de que o Vaticano está começando a incluir o elemento alienígena na história numa tentativa de controlar a narrativa e apresentar, se por um acaso tivermos contato aberto, como é o Salvador e tudo mais, e do ponto de vista dele seria mais uma forma do Vaticano controlar a narrativa como eles vêm fazendo há milhares de anos e são muito bons nisso, né? Você viu alguma informação do gênero? Você já chegou a produzir algum conteúdo sobre isso? Eu fiz um conteúdo extremamente polêmico, onde na capa do vídeo, eu adorei, o menino trabalhou quase 3 dias na capa, eu peguei um crucifixo, fiz assim e tal, eu coloquei Vaticano, não sei o que, e usei uma informação, dei o print da informação de um determinado lugar que, teoricamente, teria credibilidade, né? E depois retiraram do mesmo lugar, retiraram a informação dizendo que era mentira. E eu continuo tendo os prints. Bem, aí o que acontece? Adoro fogo no parquinho! Eu não crio treta com ninguém, até porque eu vou para cima e geralmente eu ganho. Né? Eu até brinco com você, geralmente eu ganho. Porque eu falo a verdade, a não ser que eu seja um idiota. Mas aí, eu só não dei o nome de onde é. Aí o que acontece? Só conta eu dei essa informação para as pessoas, para quem quiser ver o vídeo, fala o nome do vídeo no seu canal para as pessoas irem atrás. Eu não sei, não, deixa eu ver. É recente ou é bem antigo? Deve ter mais de um ano, né? Quando saiu a notícia, deixa eu ver aqui. Depois você passa para a gente que a gente coloca. E aí eu achei o máximo, porque esse discurso é o meu discurso, mas é achismo, é teoria. A gente não está lá, a gente não tem prova, né? Não sei o quê. Né? Inclusive, se o pessoal do Dom Valmor estiver vendo, não estou falando mal de vocês, não, viu? Aí o que acontece? Dom Valmor é aqui de Caeté, o arcebispo é amigo nosso. Aí o que acontece? Eu achei o máximo, falei, isso não é um blogzinho, isso não é um lugar qualquer, né? Bem, virou. Então, o que acontece? Peguei essa informação, fiz um vídeo, achei o máximo, né? O povo comentou, os haters e tal, não sei o quê. O pessoal da Rádio Tatiaia até me ligou, quando eu vi, nossa, Rádio Tatiaia, vou atender não, deve ser por causa do vídeo, estou trabalhando, não quis nem saber. E aí, quando eu abri o WhatsApp, os meninos falaram, Wagner, Beltrano, amigo de Ciclano, daquele lugar lá, tirou a informação, falou que não falou isso. Eu falei, mas será que eu tô louco? Eu tenho print. Não, porque aí, pô... Aí eu pensei assim, puta merda, né? Eu tenho 3 canais no YouTube. O único que eu realmente prezo, assim, é o Mundo Proibido, né? Eu podia fazer um canal de física quântica e virar coaching, né? Se eu quisesse, eu tenho público para isso. Não, só as loucuras vai estar lá no Mundo Proibido. Então, eu preciso da informação verdadeira. Se eu pecar
eu prefiro pecar pelo excesso do que, né? Mas aí não retirou e tal, não sei o quê. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o e-mail oficial do Mundo Proibido e falei com um amigo lá no Vaticano, que sorte que eu lembrei dele, e mais sorte ainda que ele me respondeu. Mais sorte ainda que ele me respondeu. Dias depois, ou semanas depois, foi publicar, eu fui entender o que era de verdade. Era uma comissão de cientistas ligados ao Vaticano, um negócio assim, uma reunião que aconteceu lá dentro para discutir, ou que haveria essa reunião. Estava marcada essa reunião. E a informação foi alçada como já estava acontecendo. E essa reunião, o Vaticano ia... a reunião dos cientistas, era mais ou menos a conspiração, assim, os cientistas se reúnem, vão por essa linha aqui, mas o Vaticano chega lá e fala, não é por essa linha não, é isso aqui, vamos controlar a narrativa. Ponto. E aí, eu acabei divulgando uma fake news. E deixei a fake news e deixo lá, porque se me pedir, eu tenho print. Agora, a opinião do Wagner, do canal. Né? Minha opinião pessoal, Wagner pessoa, advogado, empresário e tudo. Eu acho que o Vaticano não vai perder tempo com isso, não. Eu acho que eles já mandam em tudo que você possa imaginar, né? Só que a bolha já está furando. Não tem jeito de não aceitar ou ponderar isso. Inclusive, vai perder fiéis. Inclusive, já mudaram um pouco o discurso, né? Nós podemos até batizar os ETs e tudo. Precisa mudar o discurso. E é assim que funciona. Né? Volto a falar, tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Precisa de popularizar. Bem, opinião do Wagner do Mundo Proibido, e agora eu vou virar o conspiracionista. Eu acho que isso tudo já acontece há muito tempo. Claro. Entendeu? Não faz sentido não acontecer, não faz sentido não. Eu, no lugar deles, eu controlaria a narrativa muito mais para ampliar o meu poder. Para mim faz muito mais sentido. Né? Eu usaria umas outras estratégias. O Vaticano é muito poderoso, tem cientistas interessantes, é uma estrutura extremamente grande, mas acho extremamente complicado. Esse pessoal é tão fechado, né? Porque uma coisinha para mudar aqui precisa reunir tanta gente que é algo extremamente complicado. Mas, para mim, o que eu acho? Como é que funciona? Eu sou o cara, o papo, eu pego o telefone, vocês são os minhas arcebispas. Tá acontecendo isso? Você está em qual igrejinha? Lá, de novo, lá em Manga. Fala isso. Para mim, funciona assim. Para mim, funciona assim. Então, assim, isso é o quê? Isso é liberdade? Ou é controle? Tudo é controle. Tudo é controle. Gente, o negócio é muito simples. É muito simples. Quem levou ferro nessa história fui eu que divulguei a fake news. Mas pensando agora no esquema de controle da narrativa, será que o que você divulgou não era exatamente o que era? E aí depois falaram assim, não, na verdade não aconteceu a reunião ainda, veja bem, não sei o quê. E aí foi a tentativa de consertar a informação que era aquilo mesmo, mas ups, deu ruim, ele falou que era mesmo, não era para falar de verdade, gente, era para ficar escondidinho. Talvez por isso o vídeo ficou tão polêmico, né? Porque o seu discurso é o mais assertivo de todos, porque isso acontece com tudo. Sim. A prefeitura divulga uma informação, depois vai lá e corrige, a imprensa divulga uma informação, vai lá e corrige, depois o negócio todo feio. Deu problema, muda. A diferença, né, Wagner, é que quando é a gente que faz isso é fake news, quando é a imprensa, daí é engano. São jornalistas. Aí é fake news oficial. São jornalistas. A diferença é que eles podem, a gente não. Agora, aqui, falta 6 meses para eu acabar, então eu posso divulgar fake news também. Acho que eu vou terminar meu curso de jornalismo. Falta 6 meses para terminar o curso de jornalismo. Vou voltar para o curso. Terminar, eu posso divulgar fake news. A gente vai divulgar um monte de fake news. Verdade, porque aí você é oficial.
Wagner, tem a sequência dessa pergunta é o seguinte: esse vídeo do Dr. Michael Salla foi em resposta, na verdade, a um documentário recente do Dr. Stephen Greer, que eu e a Anne fizemos o trabalhinho de traduzir para o português, né? Em que ele apresenta uma teoria que aí é interessante porque ele vai para o outro lado. A teoria do Dr. Stephen Greer no documentário A Fraude Cósmica é que as experiências de abduções negativas, elas são essencialmente simuladas pelo Programa Espacial Secreto Americano, e que, na verdade, não era ET coisa nenhuma. Ele até diz que ET existe, mas os ET são bonzinhos, né? E que essas experiências... E ele traz, inclusive, uma referência a um livro do Dr. Jacques Vallée, de que na década de 70, o exército americano conduziu experimentos no Brasil e na Argentina, simulando... abduções como uma arma de guerra psicológica, um teste de arma de guerra psicológica contra populações, mas que fizeram isso aqui no Brasil e na Argentina. Você tem informação disso? Ele fala que a forma de identificar essas abduções falsas seria quando você enxerga uma nave, as naves falsas, elas têm parte do sistema antigravidade das naves originais, mas elas têm toda uma estrutura em volta, que é uma estrutura que que o ser humano, com a tecnologia da época, conseguiria construir, e que ele chama de superestrutura. Então, você vê, assim, um monte de cabo de aço... Tem parafuso, tentando simular um troço triangular, um troço em formato de bumerangue, um cilindro grande, alguma coisa assim. Você tem informação sobre isso? Bem, eu não cheguei a ver esse documentário, eu tenho um pouco de filtro, o meu filtro é grande com esse tipo de coisa aí, porque para mim é tão real que eu fico até com medo, sabe? É tão real e surreal ao mesmo tempo, que eu fico até com um pouco de, acho que nem receio, nem medo, gente, se eu entrar nisso aqui, eu vou viajar demais na maionese. Mas eu acho não só possível, como bem provável, porque, gente, exército, né? Empresa privada faz o que faz, imagina o exército. Você quer ver uma? Tudo isso que você me disse, tudo. Se a gente pesquisar lá no site da CIA, que lá eles não colocaram filtro, muita coisa passou, a gente vai achar algo similar. Nós vamos achar algo similar. Muita coisa de tecnologia, não tem como. Está patenteado, veio lá das criações de Tesla, o povo foi inventando as coisas e tal. Tem algumas coisas aí que realmente são difíceis de engolir, mas é uma teoria que faz sentido. Abdução, o que seria abdução? Seria uma abdução genética? Orgânica isso aí? Ou é teste psicológico? Isso eu não entendi. Então, ele tem, inclusive, ele traz um denunciante que teria participado desse tipo de programa, e ele conta uma historinha que a gente nem chegou a comentar, Thaís, mas é a cara da historinha de Varginha. Eles eles, inclusive, chegavam a pegar pessoas que tinham problemas físicos, que pareciam, né, meio monstruosas, assim, e apresentar para as pessoas, para eles acharem que estavam tendo contato com extraterrestres. Então, claro que eles criam toda uma ambiência de abdução, né? Realmente eles têm tecnologia reversa, então eles têm naves capazes de levar a pessoa, de fazer a suspensão da pessoa, né? O raio trator, coisas assim, mas submetem a pessoa a uma tortura psicológica como se fosse uma abdução. E esse tipo de abdução é chamado MILAB, né? Military Abduction. Então, abdução militar. Ah, tá. Entende? Você está falando daquela antiga. E eles dizem que isso é algo presente ainda, né? Não que seja antigo, mas é algo constante, presente. E o ponto do Dr. Greer, né? Que aí a gente vai botar muitas bandeirinhas nessa aqui, é que todas as abduções que têm experiências negativas são abduções falsas. Mas me chama muita atenção esse denunciante falar assim, não, pegou pessoas que tinham defeitos físicos para dizer que eram extraterrestres, assim, tipo, o anão lá de Varginha, que foi que as meninas viram, o casal de anões deformados que era o ET de Varginha.
Sim, gente, né? É meio Ele generalizou, assim, em todas. Sim. O ponto dele é que são todas. Esse é o problema, né? Tem partes interessantes do documentário. O galho é quando você generaliza algumas coisas que você fala assim, não, isso pode ter acontecido, mas não é só isso, né, gente? Pelo amor, não é só ET bonzinho, não sai por aí falando, ET, vamos conversar, não sei o quê, que você vai ver o que vai te acontecer. Eu tenho um pouco de filtro eu gosto muito do Steven Greer, gosto dos documentários dele, acho que são documentários muito maus. Gosto do Michael Salla, são mensagens muito legais e tudo. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, talvez seja porque ao longo dos anos eu passei tanta vergonha que essa galera não prova nada. Aí é muito difícil, tem que provar, sabe? Quando eu digo, por exemplo, eu vou caçar briga, não, prova, é só provar. A gente já tem tanta coisa que a gente prova, e o cara vai lá e... Então, assim, eu acho possível, acho também provável, né? Mas eu acho que aí, eu concordo com a Ana, eu acho que pegou pesado aí. Tudo Porque aí você invalida quantos mil casos que aconteceram, quantos mil episódios que aconteceram, quantas mil pesquisas que vêm acontecendo e a gente não sabe, inclusive nesse momento. Eu tenho umas perguntas aleatórias agora, que são divertidas, do tipo, o arrebatamento seria uma abdução coletiva? Eu não acredito nessas coisas, não. Que é uma interpretação, né? Você quer ver uma conspiração na qual eu realmente acredito? Pode me chamar de doido. O tal do Blue Beam, da máquina, eu acho aquilo tão razoável de acontecer. Ai, adoro esses projetar, projetos. sabe? Aquela coisa. Vamos projetar a chegada, por exemplo, aqui no Ocidente. Cara, imagina... Jesus. Imagina que essa tecnologia era falada nos anos 60. Imagina que exatamente. Pretendiam usar em Cuba isso, né? Imagino que não fala, exatamente. Que não fala. Aliás, no próprio YouTube tem muita coisa interessante criado, né? Eu acho muito plausível, né? Agora, aí, vamos de novo. Esse é o problema, conversar com gente que nem eu. Eu sempre volto para a realidade. Imagina um trem desse para minha mãe de 70 anos de idade. Acabou. É instruída. Agora, vão lá a Manga de novo, coitado do povo de Manga. É o Jequitinhonha, interior do Nordeste, interior de São Paulo. Viu o que essa doninha vai pensar? Gente, vamos falar sério. E se projetar um negócio tão perfeito? Você tá no sul, né, Anne? Sim. Você está em Porto Alegre? Estou em Santa Maria. É pertinho? Interior, tá. Não, interior. A gente encontrar aí mês que vem que eu vou para aí. Na Praça Central ali de Porto Alegre, eu não sei como é que chama, né? Um disco voador. Você não vai acreditar. O negócio é tão perfeito. Eu acho, olha, eu vou pensar 10 vezes. Você acha que eu vou pensar em Blue Beam? Que é isso? Agora imagine Jesus, Buda lá, sei lá, Krishna. Sim. Eu acredito no arrebatamento, sim. Aí pode um monte de gente morrer de susto, né? Só. Na verdade, esse projeto visa usar aquilo que está justamente dentro do inconsciente coletivo predominante. Então, para quem acredita num avistamento de Nossa Senhora, por exemplo, é isso, né? Para quem ainda tem Nossa Senhora. Para quem tem uma vá saber se metade dessas aparições não são fenômenos do tipo, né? Inclusive, né? Para não falar de Fátima, né? O que se estuda de Fátima, foi o que eu pensei, né? Das aparições de Fátima relacionadas com ufologia, não falta informação, mas enfim. Mas tu pega, né, uma comunidade que é muito cristã, né? A imagem de Cristo realmente submete todo mundo, porque está dentro do inconsciente, da crença, do código de crença, achar que essa vai ser uma manifestação celestial. Realmente é o fim do mundo, né? É um fim do mundo bom. Jesus, a volta de Jesus. Mas, enfim, né? Até porque o Brasil é 67,3% do país inteiro se declara cristão. Se declara. Quer dizer que sim, mas se declara. Mas é muita gente, pensa bem. Sim. Aproveitando assim, eu não cheguei a estudar tão a fundo o Blue Beam,
Mas eu suponho que a mesma tecnologia que permite a projeção holográfica, assim, gigantesca no céu, dá para a gente usar em menor escala projetando pessoas, né? Você acha que isso está sendo usado? Porque teve um tempo atrás, por exemplo, uma discussão de uma aparição do Papa na janela, que a hora que ele vira de costas, de repente ele some, e o pessoal estava falando, pô, isso é projeção holográfica, ele não estava lá de verdade, esse tipo de coisa. Você acha que está sendo usado para líderes de Estado, por exemplo, para simular algumas situações? Eu estou aqui tentando achar. Eu fiz um vídeo onde isso aconteceu com o Michael Jackson, em 1900 e cafunga. Eu acho que foi assim, não sei. Tá lá, tá no vídeo. Isso já existe acontece há muito tempo, né? Isso já acontece. Eles fizeram, não foi o Tupac, que eles fizeram uma projeção, fizeram um show do Tupac também? Isso já acontece. Isso é novidade para quem não é como a gente, é o que eu estou te falando, a realidade. Para a gente já não é tão assim. Inclusive, como eu disse no YouTube, tem obras fantásticas que essa galera já faz usando essa tecnologia, projetando animais na parede. Sim. Inclusive tem um famoso de golfinho, não é? Água, golfinho. Fizeram, acho que na China agora, num estádio, não sei se foi, não foi na China. Verdade. Eles fizeram os dragões voando e entrando e quebrando uma parte do estádio. Projeção holográfica horrível, gente, é um negócio maluco. A gente fica assim, não, Bluebeam não existe. Adoro. Pode ter mudado de nome no máximo, né? Pode ter incorporado. Cara, olha o que o teu celular faz. Olha, uma porcaria, aqueles filtros do Instagram. Qualquer celularzinho vagabundo dá conta disso. Imagina quem tem equipamento. E o quanto ele nos vigia. Pois é. E, por outro lado, a gente tem também alguns denunciantes do Programa Espacial Secreto falando que a tecnologia dessas projeções holográficas, eles já chegaram num ponto em que você consegue ter a sensação, que normalmente a holografia, se você passar a mão, você atravessa, né? Mas eles conseguem já fazer aquilo parecer, você ter uma sensação tátil, parecer sólido. E aí, quem que estava falando mesmo? Eu não lembro, é um dos denunciantes, ele me ajuda a lembrar, que ele estava falando que era uma forma de confundir a cabeça das pessoas para que você nunca soubesse se os ETs com quem você estava trabalhando eram reais ou não, de forma que sempre pudessem dizer para você assim, não, você está mentindo, isso nunca aconteceu e tudo mais, né? Será que parte dos nossos casos aqui no Brasil não são isso também? Tomara que não. Porque aí nós estamos na mão do Elon Musk. E o que esse denunciante ele está reproduzindo é algo que o Elon Musk deve ter descoberto lá atrás e já está fazendo com a Neuralink. Sim. Eu acho que o meu roteirista, ele gosta tanto dessas coisas, eu acho que deve ter uns 20 vídeos sobre inteligência artificial no mundo proibido. E aí é o seguinte, tudo lá é verdade. Aí que a gente fica chocado. É verdade. Tem documento, tem tudo, tem projeto, tudo. O Neuralink, vocês devem saber que vai ser um chipzinho e tal, é justamente para você sentir o quê? Inclusive tem holograma, ele vai produzir holograma. Gente, é muita coisa. Tudo pelo primeiro discurso da Anne, o controle. Tudo por causa disso. É controle. É controle. Perfeito. Como a gente está chegando aqui no final da nossa gravação, você tem... Primeiro eu vou sugerir para as pessoas, então, entrarem no Mundo Proibido, que vocês encontram mais informação dos vídeos que a gente comentou, das informações que a gente comentou, vocês podem aprofundar. É isso. Eles não vão achar informação, eles vão achar muita informação. Que boa! Porque, olha, dá para se perder no canal Mundo Proibido, né? Vai lá. Que é uma biblioteca gigantesca, né? É um registro acástico na internet. Né? Nossa, o que tem de Tesla de registro acástico lá, então? Nossa! Uau, máximo. Então, você quer, dando as suas palavras finais, Wagner, recomendação para os nossos ouvintes? Tenho sim. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com essas duas sumidades e bonitas, né? Então, só escolheram mulheres bonitas para fazer o canal. Bate-papo legal, pena que o tempo é curto. Quando vocês quiserem conversar sobre outras coisas mais voltadas ao canal, também eu estou dentro. Dizer para as pessoas que
o Mundo Proibido é uma caixinha de surpresas. Uma hora a gente fala de história antiga, uma hora a gente fala sobre espiritualidade, outra hora a gente vai lá na física quântica, e depois vai lá na inteligência artificial, e daqui a pouco a gente está falando de robô, de Blue Beam, que eu não sei o quê, e tudo isso nós demos o nome, ainda tem o ZT, de Os Grandes Mistérios da Humanidade. É uma narrativa um pouco diferente do que você vai encontrar na plataforma no YouTube. Ela não é nem formal e nem tanta brincadeira igual eu faço aqui. É o meio termo, porque a gente trabalha a comunicação para que chegue na maioria das pessoas. Às vezes é frio, às vezes é quente e às vezes precisa ser morno para a gente ter esse equilíbrio. Sim. Nós vamos desde a história antiga, as antigas civilizações, tecnologias e muita espiritualidade, dependendo da maneira como você enxerga o mundo, porque as verdades absolutas elas são construídas. Muito obrigado pela oportunidade. Estão convidadas também para uma live lá no Mundo Proibido, o dia que vocês quiserem. E é isso. Uau, gratidão, Wagner, gratidão. Anny, você quer falar alguma coisa ou posso encerrar aqui a gravação? Nossa, eu queria agradecer o convite, né? Deixar um beijo para o André, que a gente citou, o André de Pierre aqui várias vezes, é um amigo em comum. É difícil a gente não citá-lo, né? Até porque também está na mesma toada aqui, nos mesmos interesses malucos, né? Daquilo que está oculto. E agradecer você ter aceitado o nosso convite, estar aqui trocando essa ideia com a gente. Né? Valeu. Obrigado, gente. Querendo falar com a gente, é só chamar que a gente vai. Tá bom. Olá, sou Daniele França, sou uma das colaboradoras do curso Yin e Yang da Fênix. Eu queria convidá-los para esse curso, os seus filhos para esse curso. Nós temos o Yin, nós temos alunos de 11 a 14 anos, e o Yang, os alunos de 15 a 20 anos. Lá a gente trata de autoconhecimento, aumento de vibração, desenvolvimento espiritual, usando uma linguagem jovial, Ajudamos os jovens a se conectarem com sua própria espiritualidade e a navegarem no mundo da nova era, sem dor, aguçar sua inteligência emocional. E para participar, é só enviar um e-mail para acolhimentoph@cefenix.org.